Teste por 7 dias grátis a Gigo sem precisar de cartão de crédito e assista os melhores jogos em HD e ao vivo. A Organização Mundial da Saúde se reuniu com a UEFA, a entidade máxima do futebol europeu, responsável, por exemplo, por organizar a Champions League, o maior torneio de clubes do mundo. E qual que era a pauta da reunião? Discutir quais eram os caminhos e quando o futebol vai voltar a acontecer na Europa. A Alemanha, por exemplo, que foi o país que melhor soube lidar com a questão do vírus, muito por conta do sistema de saúde de altíssimo nível que tem lá, muito por conta da capacidade absurda da Angela Merkel, que é a primeira-ministra da Alemanha, muito por conta de eles já estarem controlando o vírus e já estarem começando a abrir a economia, a abrir novamente os trabalhos com todo o cuidado. Tem uma amiga que lá mora e ela me disse que é proibido você sair nas ruas da Alemanha, mesmo ela tendo um número muito pequeno de pessoas contaminadas com relação ao que acontece em outros países vizinhos, é proibido você sair na rua sem ter máscara, por exemplo. Tem todo o cuidado, mas já se discute que a Bundesliga, o próprio governo da Alemanha, permitiu que a Bundesliga possa voltar a partir já do dia 9 de maio, 9 do próximo mês, menos de 20 dias a partir da gravação desse vídeo aqui. No entanto, a Organização Mundial de Saúde pediu o seguinte para a UEFA: queremos que as competições fiquem paradas na Europa, as competições de futebol fiquem paradas até o final de 2021. Não estamos falando no final desse ano, estamos falando no final do ano que vem. Esse foi o pedido da OMS. A reunião que era programada para acontecer durante 1 hora acabou virando uma reunião de 2 horas e meia, super acalorada, como deu aí com exclusividade às matérias tanto da Veja como da Placar, que ouviram um participante anônimo que participou dessa reunião. Segundo ele, a Organização Mundial de Saúde falava sério, o que pegou todos os membros da UEFA com total surpresa. Falava sério em não voltar ao futebol até o final do ano que vem. É claro que a gente precisa colocar os pingos nos is, e a própria matéria fala isso, que a Organização Mundial de Saúde ela tem o dever de conversar ali com as partes, no caso com a organizadora dos campeonatos, que é a UEFA. Então, portanto, a reunião ela é super válida nesse sentido, mas ela não tem o poder de decidir quando isso volta ou não. Isso depende do governo dos países e, claro, se tratando de UEFA, que é uma competição continental que depende da aprovação de vários governos, também precisa disso. É claro que a UEFA teria saída se de repente um dos governos não decidisse a voltar, de repente o italiano, com a situação tá muito ruim, o espanhol, eles poderiam fazer uma UEFA, por exemplo, a Champions League, que é o que já está sendo discutido num tiro curto em Copa do Mundo num país que o futebol seja permitido. A UEFA consegue driblar isso se ela quiser, mas a questão é, nessa reunião a Organização Mundial de Saúde levou 2 epidemiologistas lá para defender o quanto ainda esse vírus vai ser longo lá na Europa, o quanto o jogo de futebol pode prejudicar que ele se espalhe ainda mais, o quanto vai expor os jogadores, né? Então, assim, ainda é uma questão muito delicada e que não dá para saber exatamente quando vai se normalizar. Esperamos, por exemplo, que tudo corra bem assim que a Bundesliga voltar. Tô feliz que a Bundesliga vai voltar. Não creio que os jogadores vão correr muitos riscos, porque o governo alemão é muito bom. A Angela Merkel, como eu falei, ela é muito preocupada com isso. Ela não iria permitir que o futebol voltasse se fosse submeter os jogadores da Alemanha a altos riscos. Então, eu imagino que a coisa vai se dar bem, mas claro, se vier uma outra onda, voltar a aumentar, o que a gente não pode saber o que vai acontecer ou não, simplesmente temos que esperar, o futebol pode parar de novo. E se voltar e tiver que parar de novo, o baque vai ser ainda mais forte. Portanto, nesse momento há uma discussão séria de quando o futebol vai voltar, e a verdade a gente traz aqui com exclusividade, bomba no canal do Futeboteco. Absolutamente ninguém sabe. A UEFA não sabe, a Organização Mundial de Saúde não sabe, os governos não sabem. A Alemanha é uma exceção porque ela conseguiu controlar isso de maneira absurda. Ela teve uma taxa de letalidade muito baixa por conta da capacidade que os hospitais têm, por conta também do fato de ter fechado o país muito antes dos outros. Quando o vírus começou ali por volta, eles já fecharam, fizeram um lockdown e depois implementaram a quarentena, e isso fez com que não disseminasse tanto. E aí vamos para cá, para o Brasil. Bom, o Brasil é um país que jamais teve lockdown. Nunca fechou aqui as portas, a gente sempre pôde sair de casa
mesmo que a orientação para todos nós fosse não sair da nossa casa, fosse de quarentena e tudo mais, o governo, através do seu ex-ministro Mandetta, colocou estado de calamidade no país e através disso sugeriu que todo mundo entrasse em quarentena. Isso não foi de maneira nenhuma fiscalizado. Por exemplo, tem uma casa que mora aqui frente à minha que tem festa todo dia, os caras estão lá e gente lotando a casa e a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo, se as pessoas estão se contaminando ou não, é bem provável que estejam. Mas no Brasil, vai do seu juízo aí, se você acha que vale fazer, se você pode fazer, porque tem muita gente também que não tem condição de fazer a quarentena. Se você pode fazer, você faz, se você quiser. E aqui a gente tem uma taxa de testes ainda muito baixa. Para vocês terem uma ideia, até o momento da gravação desse vídeo, menos de 100 mil testes foram feitos no Brasil. 100 mil testes é que os Estados Unidos têm feito por dia de testes lá e eles estão cogitando aumentar para 1 milhão de testes por dia. Então o número que é oficial hoje de pessoas contaminadas e o número de pessoas inclusive mortas, porque você só consegue notificar que a pessoa morreu por conta do Covid-19 se você tiver o teste, senão você vai colocar como insuficiência pulmonar, pneumonia ou qualquer outro tipo. Você não pode notificar oficialmente que uma pessoa morreu daquilo se você não teve como fazer teste. E o Brasil não produz, precisa comprar teste de fora. A gente sabe que o mundo inteiro hoje está correndo atrás disso e o Brasil tem todas as dificuldades para conseguir, mas o cenário nesse momento é que a gente não sabe o buraco que a gente está, sem saber o quanto pessoas tem aqui, sem saber o quanto que isso vai passar, sem saber se a gente já atingiu ou não atingiu o pico, porque a gente só sabe disso, mais uma vez, com testes. Como é que a gente vai prever a volta do futebol aqui no país? Aqui no país, inclusive, eu diria que pela situação como isso está sendo lidado, vai ser ainda mais demorado para voltar, você pode anotar aí. E se voltar antes da hora, os jogadores vão correr muito risco, e aí vai correr o risco de alguma grande estrela pegar uma doença como essa e abalar os outros jogadores a ponto deles mesmos não decidirem entrar em campo, virar uma revolução. Então, assim, pode parecer apocalipse o que eu tô dizendo, mas é o que tá acontecendo no mundo. A Europa hoje, com toda a sua organização, eles não fazem a menor ideia de quando vai voltar. A UEFA planeja agora em agosto retomar a Champions League, como eu falei, num campeonato de tiro curto ali, que dure como se fosse uma Copa do Mundo, jogo quarta, aí vem sábado o jogo de novo e vai eliminando até chegar uma final para pelo menos a Champions League ter um final. Alguns campeonatos nacionais não vão ter final. A Bundesliga parece que vai, mas repito, a gente precisa separar a Alemanha dessa história porque a Alemanha controlou muito melhor essa questão do vírus. Os outros países estão sofrendo ainda. Como que isso vai se dar? Ninguém sabe. É difícil falar, é um tema que mexe muito com os brios. Eu sei que muita gente aqui é contra a quarentena como se a quarentena fosse o problema da economia. Não, o problema da economia não é a quarentena. O problema da economia é o vírus, que pede que a gente faça a quarentena. A quarentena não existe porque tá todo mundo lá feliz pra caramba, super bem, o país é rico, todo mundo pode ficar em casa sem trabalhar. Não, não seria importante se não fosse necessário. E é necessário. É o que os países do mundo inteiro têm feito. Eu sei que muitas pessoas têm sofrido com isso, mas é um momento diferente do mundo, um momento que a gente nunca passou por isso nas nossas vidas. Então, de fato, é uma discussão muito complexa, né? Então é isso, assim. A grande realidade é que essa discussão, enquanto cada vez mais se dá na Europa e cada vez menos você tem um resultado do que vai acontecer, no Brasil tão pouco, porque é bem provável, segundo pelo menos os especialistas, e aí eu não sou especialista, mas segundo os especialistas, que os meses de maio e julho serão os piores aqui no Brasil. Sendo assim, os piores, é muito improvável que a gente veja o futebol voltando nesses meses. E aí, se isso também se suceder, o fato de setembro, como vai ser agosto e setembro, porque se a gente atingir o pico em maio e junho, significa que a gente vai descer do pico ali por volta desses meses, mas a gente vai estar lá em cima ainda na curva. Vai voltar em agosto ou setembro? Eu acho muito difícil. Meu palpite, futebol no Brasil não volta esse ano. Na Europa pode ser, porque eles têm muito mais organização que nós, apesar da situação lá em muitos países está terrível, eles podem conseguir driblar isso e quem sabe o futebol volta ainda esse ano. Aqui no Brasil eu acho muito improvável e quem tá dizendo, você tá louco, não sei o que, espera, antes de comentar aqui, xingar e falar que eu tô propagando apocalipse, te peço uma coisa, espera. E aí quando eu tiver errado, quando o futebol voltar, tudo tiver bem, ninguém tiver pegando nada, aí ó, voltou, Rodolfo, tá aí ó, junho, tá rolando futebol, Campeonato Brasileiro, tô curtindo meu time aqui, etc. Você falou merda, pode me cobrar, mas antes de falar bobagem, só espera, que a gente vai ver quem tá certo nessa história. É claro que é um palpite, é claro que eu prefiro ser xingado aqui depois e tá errado, porque eu tenho um canal de futebol, dependo disso. É muito importante pra mim tá errado, né? Pro canal voltar à atividade normal, é o que eu quero.
Agora, tem que ser com segurança. Não adianta também falar que vamos liberar a qualquer custo. Não é o caminho. A gente tem que botar a vida na frente também dos nossos interesses comerciais. Quem pode fazer isso? Quem tem pelo menos o arroz e feijão para comer durante a manhã, a tarde e a noite. E não são tantas pessoas assim se tratando de Brasil, né? Então, eu quero saber de você. O que você acha? Quando que o futebol volta? Aqui no Brasil, lá fora? Comenta aí, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.